Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 17 de março. Hoje a igreja celebra a festa de São Patrício. Ele nasceu na Inglaterra e viveu de 387 a 461 e foi um bispo muito importante para a história da igreja desta região. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e também recebereis. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis vós medidos. Pois uma medida calcada, sacudida e transbordante será colocada em vosso colo. E com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada quaresmal. Aquela caminhada que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, quando nós formamos um pacto com o Senhor. Formamos um pacto de levarmos uma vida de penitência durante 40 dias, para visitar os nossos corações, visitar as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas condutas, e permitindo principalmente a palavra de Deus que jogue luz nos recantos mais profundos de nossa alma, para percebermos se nós estamos ou não em sintonia com o Senhor, se nós estamos ou não progredindo no nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré, aperfeiçoando a fé, a esperança e a caridade. Por isso que a quarta-feira de cinzas não é somente uma bênção, não é uma mera bênção, mas é um compromisso pessoal, um pacto pessoal, de levarmos uma vida de penitência para permitirmos ao Senhor que nos arranque de novo da escravidão que nós vamos entrando nela, eu e você. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Daniel, nós encontramos uma oração de pedido de perdão que Daniel vai fazer ao Senhor, onde ele vai dizer: pecamos, Senhor. Pecamos porque nós não levamos a sério os teus mandamentos. Nós não escutamos mais os teus profetas. Nós não nos preocupamos mais em testemunhar a tua presença. E por isso, nos afastamos do teu caminho. E isso é verdade. Porque a medida de toda realidade de fé é o amor. E quando o amor vai diminuindo, o empenho também vai diminuindo. Quando o amor vai diminuindo, a entrega também vai diminuindo. E quando o amor vai diminuindo, a fidelidade também vai diminuindo. Por isso o profeta eleva até Deus uma súplica de perdão para ele e para o povo. Somos um povo desobediente, Senhor. Temos os corações duros, temos os olhos cegos, temos os ouvidos surdos. Por isso nós confiamos mais em vossa misericórdia do que em nossas obras. E isso é verdade. As nossas obras não nos salvam. As nossas obras, elas dão credibilidade à fé que nós dizemos que professamos. A nossa fé é que nos salva, quando está acompanhada realmente de boas obras. Caso contrário, iremos mergulhar numa das primeiras heresias da nossa igreja, de Pelágio, onde ele pensava que somente o esforço humano, somente com as obras humanas seríamos salvos e assim não dependemos do Senhor. Mas o nosso mérito é Jesus, não são as nossas obras o nosso mérito, mas sim Jesus de Nazaré. Daqui o grande convite então da quaresma é retornar ao Senhor, regressar ao Senhor, rasgar os corações e não as vestes, como nos convocou o profeta Joel. Rasgar os nossos corações e não as nossas roupas. Por isso agora Jesus está nos educando a irmos além da justiça dos fariseus e dos mestres da lei. E nós não podemos nos esquecer desta orientação dele.
Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus, porque quedaremos mergulhados num legalismo muito grande, num puritanismo muito grande, onde nós não confiaremos mais na misericórdia de Deus e nem vamos ajudar os outros também a confiar na misericórdia de Deus. Por isso Jesus começou dizendo: ouvistes o que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, aqueles que vos fazem o mal. Porque se vós amais somente aqueles que vos amam, os vossos amigos, se saudais somente os vossos irmãos, o que de extraordinário estareis fazendo? Nada. Os pecadores também fazem a mesma coisa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos convocados pelo Senhor para sermos fermento, para sermos luz, não melhores do que os outros, não mais perfeitos do que os outros, mas também não acomodados, não mesquinhos, não medíocres. Por isso a palavra de Deus é sempre esta provocação a ir além do necessário. Além do necessário, além do permitido. E também Jesus recordava: ouvistes também dos antigos, não matarás. E aquele que mata será levado diante de um tribunal. Pois eu vos digo, quem se encoleriza contra o seu irmão, quem chama o seu irmão de patife, quem chama o seu irmão de tolo, também serão réus num tribunal. Aqui Jesus então vai nos recordando aquela mensagem que não podemos nos esquecer. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, que pensavam que devia ir somente até ali, vocês não entrarão no reino dos céus. E é dentro desta ideia, então, que nós podemos compreender o evangelho de hoje. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. A nossa referência é o Senhor. A nossa medida de bondade, de fidelidade, de solidariedade é o Senhor. Não é nenhum ser humano, mas é o Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. No evangelho passado ele dizia: e assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então agora ele começa uma medida. Porque eu serei julgado de acordo com a medida com que eu julgo os outros. Por isso que é muito importante que nós tomemos cuidado, porque às vezes somos juízes implacáveis com os outros e juízes convenientes e permissivos com nós mesmos. Então agora Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Quer dizer, à medida que nós queremos com que ajam conosco e que nos tratem, também nós devemos tratar e agir com os outros. A palavra de Jesus sintetizada é esta: o que quereis que os outros vos façam, fazei-o primeiro a eles. Se eu quero desejar o mal para o outro, eu também receberei o mal. Se eu quero a morte do outro, eu também receberei a morte. Então Jesus diz: porque uma medida sacudida, calcada e transbordante será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não sejamos juízes de ninguém. Sejamos irmãos, peçamos ao Senhor o discernimento do Espírito, a sabedoria, a prudência para ajudar o outro, mas principalmente antes temos que tirar a trave dos nossos olhos para enxergar o cisco que está no olho do outro. Porque eu não sou perfeito, nem você é perfeita, né? Mas mesmo assim nós podemos ajudar o outro a trilhar o seu caminho. Podemos ajudar e devemos ajudar o outro a se aproximar do Senhor, não como juízes, não como alfandegários de Cristo, mas como irmãos que estão trilhando o mesmo caminho, com as mesmas dificuldades, mas que mesmo assim confiamos que juntos nós podemos trilhar os caminhos do Senhor. Porque com a mesma medida com que medirmos os outros, nós também seremos medidos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Patrício, rogai por nós, paz e bem.